Mas enfim, faz parte, né? Pessoas, como vocês sabem, na semana que vem faremos uma atividade aí, bom dia, Nicole, né? Semana que vem faremos aí uma atividade que recebeu o nome de diagnóstico, achei interessante o nome, né? Que é para a gente avaliar, dado, muito bom dia, que é para a gente avaliar a quantas anda, né, o processo de relacionamento de vocês com o conteúdo trabalhado até agora, o quanto vocês estão conseguindo apreender. Então, na semana que vem, a gente deve fazer aí uma avaliação de filosofia e de sociologia. Sim, serão questões das duas áreas. E provavelmente na outra semana também será assim, será uma avaliação das duas áreas, certo? Então, a ideia de hoje é a gente fazer uma breve revisão. Depois que vocês fizerem essa prova de diagnóstico, a gente vai fazer a correção. Então, vamos lá, vamos retomar o que a gente trabalhou até agora. Bem grosso modo, né? Bem grosso, falando assim de maneira bem geral, nós trabalhamos em filosofia, filosofia clássica e ética, até agora. E em sociologia, sociologia clássica. Então, veja, a gente trabalhou as partes clássicas das duas áreas do conhecimento e em filosofia a gente avançou um pouco, pois trabalhamos ética, que é o assunto que é mais recorrente no Enem com respeito às questões que envolvem filosofia. Bom, então vamos lá, vamos retomar brevemente. Vamos começar por filosofia. Então, assim, eu peço que tu pegue as tuas anotações aí, os teus cadernos, ou se tu quiser, aqueles PDFs que eu mandei para vocês, como tu achar melhor, e acompanhe, né? Hoje eu não tenho um PDF aqui geral, um PDF. Hoje eu não tenho um conjunto de slides em geral para te apresentar. Então, a gente vai mais aí para conversar, para dar um panorama geral. E aí, claro, tu aproveita e sana as tuas dúvidas, se surgir alguma dúvida, alguma coisa que tu lembrou, ou que ocorra agora, fica à vontade, abra o microfone e faça a pergunta, certo? Então tá. A gente começou... Bom dia, João Vitor. João Vitor também está chegando aí. João Vitor, a missão de hoje é a gente fazer uma breve revisão do que foi trabalhado até agora na nossa disciplina, nas nossas disciplinas, né, filosofia e sociologia, para que vocês realizem a prova na semana que vem. Bom dia, João Vitor, tudo certo? Então tá, em filosofia, nós começamos com a filosofia clássica. Eu iniciei da seguinte maneira com vocês, né? A gente trocou uma ideia sobre a busca por sentido e significado que os seres humanos vão operar durante a sua existência. O ser humano é um animal que, diferentemente dos outros animais, até onde sabemos, é aquele que busca sentido, busca significação, quer encontrar razão pelo qual está aqui. Ou seja, já há o desenvolvimento de uma consciência crítica no ser humano. Ou seja, a sua consciência ultrapassa a dimensão imediata da existência. Nos outros animais, a gente observa que a consciência dos outros animais ela é mais orientada por aquilo que está imediatamente colocado diante deles. Então, o objetivo é atender uma necessidade prática, imediata, fisiológica, enquanto que o ser humano conseguiu ultrapassar isso. O nosso desenvolvimento intelectual e cerebral nos permite pensar além da imediaticidade. Então, a gente fica olhando para as estrelas e pensando, né, afinal, o que é a vida, por que estamos aqui, por que tudo é como é. E as primeiras formas de buscar sentido e significado foi a consciência mítica e religiosa. Então, vamos lembrar, o mito. O mito é um conjunto de histórias, de lendas, de narrativas, que, a partir da crença no sobrenatural, em forças mágicas, personagens sagrados, vão tentar explicar a ordem do mundo e a ordem dos homens também, a vida social. Os mitos, eles vão, portanto, assim, compondo um imaginário, uma visão de mundo que explica para aquele ser humano como o mundo é e dá sentido à sua vida também. Então, a consciência mítica e religiosa ela é uma forma muito importante de consciência dos seres humanos. Ela está presente, nós fazemos uso dela. Bárbara também está chegando aí, muito bom dia, Bárbara. A gente está fazendo uma revisão geral aí para as avaliações da semana que vem de vocês, certo? Eu estou aqui conversando um pouquinho sobre filosofia, acabo de começar. Então, a consciência mítica e religiosa tem esse objetivo, né? Dar uma compreensão geral a partir da crença no sobrenatural. Então, essa é a primeira maneira que o ser humano vai desenvolver, né? Para dar sentido, significado e para compreender o mundo. Afinal de contas, o conhecimento traz segurança. Quando nós desconhecemos, quando nós andamos por searas que nós não dominamos, nós temos a tendência de nos sentir inseguros. Isso não é só com a espécie humana, qualquer espécie animal, quando entra numa situação nova que não conhece, ele se sente acuado, com medo, ele fica numa posição de defensiva. Então, a consciência mítica e religiosa, ela nos conforta. E ela está aí fortemente presente, os templos religiosos são cheios, né? A consciência mítica e religiosa é uma forma de consciência muito presente na nossa espécie.
Bom, essa forma de consciência ela foi predominante e em determinado momento começa a aparecer a chamada consciência racional, ou seja, em determinado momento os seres humanos começam a operar com a racionalidade. Vão surgindo certos princípios de pensamento que vão orientando a maneira como o ser humano se relaciona com as coisas do mundo. E gradualmente isso vai acabar produzindo a filosofia. Houve a filosofia do Oriente, a filosofia do Ocidente, e em particular nós estudamos a filosofia ocidental, que é aquela que rompeu de modo mais claro, mais determinado com a consciência mítica e religiosa. Já a filosofia oriental, ela é uma filosofia que eventualmente ela é marcada no seu corpo teórico por elementos místicos, por elementos mágicos, que não se enquadram exatamente naquilo que a filosofia ocidental entende como racionalidade. Então, como que cai na prova para nós é filosofia ocidental? O nosso foco é filosofia ocidental. Embora elas não sejam filosofias estanques, elas se comunicam entre si. Os filósofos do mundo ocidental foram largamente influenciados pela filosofia do mundo oriental. Bom, a filosofia vai acontecer onde? Lá no século VI a.C., os primeiros filósofos chamados os pré-socráticos. A gente viu que a filosofia nasceu lá por uma conjuntura histórica. Houve um processo, um conjunto de acontecimentos ligados principalmente ao desenvolvimento da polis e da democracia grega. Então, a civilização grega, lá por volta do século 8, 9 e 8 a.C., passa por um processo intenso de crescimento e de contato com outros povos e de desenvolvimento das suas formas culturais, avanços no campo da astronomia, da matemática, das engenharias, o uso da moeda, né, o comércio com outros povos, as navegações que vão operar um desencantamento do mundo, quer dizer, o mundo é enxergado de uma maneira cada vez menos mágica à medida que os navegantes, ao chegar em terras distantes, não encontravam os seres fantásticos que esperavam encontrar. E, por fim, claro, né, o desenvolvimento da polis como um todo e da democracia, que implica o uso racional da palavra para se estabelecer as relações políticas. Então, à medida que a consciência racional ela foi se tornando cada vez mais presente na realidade grega, vão aparecer os primeiros filósofos lá no século VI, chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, filósofos da physis, ou filósofos naturalistas. Physis porque é o nome que os gregos davam à natureza. Então, destaques aí para os filósofos da escola jônica, da escola eleática, pitagórica, ou itálica, né? E a eleática. Pitágoras, desculpem, né? Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo aí do mundo ocidental. Qual é a característica principal dos filósofos da natureza? Tentativa de compreender racionalmente o mundo natural. Então, esses caras vão apresentar uma série de hipóteses, de teorias. Se tratava de uma filosofia especulativa, não de ciência, como acontece hoje, baseada na experiência, na observação, na descrição, na investigação rigorosa da realidade. Não, tinha um caráter mais especulativo. Mas eram especulações baseadas já na observação do mundo natural. Os filósofos, portanto, da natureza, ou pré-socráticos, vão rompendo gradualmente com a consciência mítica e religiosa. Tu vai encontrar nas produções deles muitos elementos míticos e religiosos, mas gradualmente eles vão desenvolvendo teorias acerca do mundo natural. A sua principal missão era descobrir o movimento, como que as coisas se transformavam, como que o universo se organiza, por que as coisas mudam, e aí a busca pela substância primordial passou a ser essencial para esses grupos. A gente está falando da busca pelo arqué, o princípio formador de toda a matéria. E aí surgiram as mais diversas teorias. Para o Tales era a água, para o Anaxímenes era o ar, para o Anaximandro, né, o áperon, para o Heráclito era o fogo, e assim por diante. E, claro, destaque para a filosofia atomística, né? Os filósofos atomistas, Leucipo e Demócrito, vão propor a primeira ideia de átomo como uma partícula indivisível que compunha toda a matéria. Depois, pessoas, no século 5 e 4 a.C., nos séculos seguintes, né, a gente tem um auge da democracia em Atenas e a filosofia vai passar por uma virada. Ela vai se tornar uma filosofia mais antropológica, mais virada para as questões do ser humano. E aí os destaques são pensadores sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates é o cara aí que representa o período, né, o cara que dá o nome, ele é a referência, o grande nome de referência. Bom, os sofistas nós vimos, eram professores de discurso, davam aulas de retórica e oratória para os filhos dos ricos. Adriana Lima está chegando aí, bom dia, Adriana. A gente está fazendo uma breve revisão aí de filosofia e de sociologia para a prova que vai, para a prova, né? Os testes de diagnóstico que vão acontecer na semana que vem. Né? É força do hábito falar em prova. Então a gente está aqui tratando de filosofia clássica.
chegamos no período socrático. Então, os sofistas, eles ensinavam oratória e retórica para os cidadãos, porque, afinal de contas, o domínio da palavra racional, do logos, era fundamental para a prática política. A argumentação na esfera do debate político precisava de ser racional. E, claro, esses filósofos vão se tornar notáveis. Eles também produziram uma filosofia, também produziram um conjunto de ideias acerca do mundo. E a principal característica do pensamento dos sofistas é o seu relativismo. Para eles, a verdade não é algo absoluto, como pretendiam os primeiros filósofos. A verdade não é algo que possa ser uma verdade única, né? Universal, não é algo que possa ser alcançado pelo intelecto humano, até porque a verdade é um atributo que o ser humano confere às coisas. Destaque para o Protágoras de Abdera, que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Então, será a verdade aquilo que o ser humano considerar como tal. Esses caras colaboraram grandemente com a filosofia na medida que estimularam o pensamento crítico. Eles questionavam os valores e as crenças da sua época, chamando a atenção que o debate político poderia alterar os consensos acerca dos valores, das crenças e das normas sociais. Já o Sócrates, diferentemente dos sofistas, entendia que a verdade, sim, pode ser alcançada pelo intelecto humano. E para ele haveria uma verdade universal, única, absoluta sobre cada coisa. E essa verdade não depende de ponto de vista. Ele rejeitava, portanto, esta epistemologia, esta teoria do conhecimento relativista dos sofistas. Para o Sócrates, a missão da filosofia deveria ser libertar o ser humano da ignorância. Ele foi um duro crítico dos sofistas, acusava-os de serem mercenários do conhecimento, de instrumentalizar a filosofia, subordiná-la à política, quando, na verdade, a filosofia deveria estar acima de qualquer outra ação humana. Ela deveria ser o início para libertar o ser humano da ignorância, como eu havia dito. O método do Sócrates que vai se destacar é o método baseado nos diálogos, que nós chamamos hoje de dialética socrática. A dialética implica a contraposição de ideias contrárias. A palavra dialética significa contradição em grego. Então, a partir do confronto de ideias contrárias, é possível se realizar uma superação dialética e, assim, a gente eliminar aquilo que há de falso no nosso pensamento e alcançar uma ideia verdadeira. A dialética socrática era feita na forma de diálogos, que ficaram famosos pelo nome de maiêutica, né? Os diálogos socráticos, que vão ser contados pelo Platão, seu principal discípulo. Lembre-se que Sócrates não deixou nada por escrito. Tudo que a gente sabe por ele, né, dele, é a partir dos seus discípulos, em particular, em especial, Platão. Então, a maiêutica socrática, ele dialogava com seu interlocutor, ele afirmava que nada sabia, só sei que nada sei, falava sobre a necessidade da pessoa conhecer a si mesma, no sentido de fazer um exame profundo das suas ideias, e a partir do diálogo ele ajudava o seu interlocutor a desmontar suas falsas certezas, uma vez que, por meio da ironia, as falsas crenças acabavam aparecendo. O sujeito caía em contradição na sua argumentação. Uma vez livre das suas falsas crenças, falsas ideias, daquilo que o senso comum ia alimentar, ele estaria em condições de produzir novas ideias, daria parto às novas ideias. Daí o nome do método de maiêutica. Ele não deixou nada escrito porque acreditava que a palavra escrita não podia dialogar, né? Não havia como estabelecer debate. Platão, por outro lado, né, é o discípulo mais importante de Sócrates, é o cara que vai escrever muito sobre Sócrates, vai usar o Sócrates como personagem de todas as suas obras. Platão escreve na forma de diálogos. E, de acordo com o seu mestre, também acreditava que há uma verdade, sim, absoluta sobre cada coisa, que os valores são absolutos, o que implica uma ética, portanto, universal. Enquanto que a ética dos sofistas era uma ética relativista, ou seja, as normas de certo e errado dependeriam de cada contexto particular, Sócrates e Platão entendiam que a ética deveria se pautar em valores universais, e esses valores universais poderiam ser descobertos pela consciência humana. Tanto Sócrates quanto Platão nos deixaram uma ética intelectualista, baseada no conhecimento. Sócrates dizia: pratica o mal quem desconhece o bem. Então, o conhecimento do bem, do verdadeiro bem, da verdadeira boa ação, da verdadeira justiça, acabaria, portanto, aderindo à boa ação, se tornando virtuoso. Platão também entendia que a virtude depende de conhecimento. Ambas as éticas são éticas intelectualistas, portanto, divergindo da ética relativista dos sofistas. O acréscimo de Platão
é um acréscimo fundamental. Ele segue as linhas do seu mestre no combate ao senso comum, às falsas crenças e às falsas ideias, afirma existirem ideias verdadeiras, valores verdadeiros, só que elas não estariam no mundo físico, não estariam no mundo dos homens, mas sim no mundo à parte, chamado de mundo inteligível. A esta teoria nós damos o nome de doutrina das ideias, ou doutrina das formas, ou simplesmente idealismo. Então, Platão concebia a realidade como dividida em dois mundos. Um mundo ideal, ou um mundo inteligível, o mundo das formas, dos arquétipos, dos modelos universais. E o mundo físico, ou o mundo dos sentidos, que é aquele mundo que nós acessamos por meio dos nossos sentidos físicos, do nosso corpo, mundo que seria um mundo inferior, visto que seria apenas cópia. Uma cópia imperfeita daquilo que há no plano das ideias. As cópias imperfeitas são tanto os corpos materiais, quanto também as ideias de senso comum. As ideias de senso comum, por exemplo, sobre justiça, são ideias divergentes entre si, porque são meras cópias, cópias imperfeitas. Lembra sempre da alegoria da caverna, que tu não vai esquecer do idealismo de Platão. Não interessa qual seja o assunto, falou em Platão, tem que lembrar do seu idealismo ou doutrina das formas. Segundo Platão, nós também, seres humanos, seríamos compostos por essa dualidade, mundo inteligível e mundo sensível, ou seja, uma alma e um corpo. A alma seria eterna, imutável, perfeita, já existiria no mundo inteligível. Em determinado momento, pela ação do demiurgo, que é uma espécie de divindade, a alma vem a habitar o corpo. Ao habitar o corpo, ela passa por um processo de amnésia, ela esquece daquilo que ela aprendera, de tudo que ela já conhecia no mundo inteligível. E ao habitar no corpo físico, ela passa a ficar iludida pelos sentidos. Na epistemologia do Platão, ou seja, na sua teoria do conhecimento, os sentidos não são confiáveis, eles induzem ao erro. A única maneira de se alcançar a verdade é por meio da dialética, do exame de ideias contrárias. O confronto de ideias nos permite superar aquilo que elas têm em suas perfeições, e a conclusão deste confronto é uma ideia mais avançada, uma ideia superior, cada vez mais próxima das ideias do mundo inteligível. Então, Platão é um racionalista, porque ele entende que o conhecimento não é baseado nos sentidos, mas sim conhecimento baseado no uso da razão. Então, a alma humana, ao realizar um movimento de dialética, ela realiza, portanto, um movimento de reminiscência, de lembrança. Daí vem a sua teoria das reminiscências, ou da recordação, ou seja, a alma, quando habita o corpo, ela recorda, ela lembra, desde, claro, que ela faça a dialética, de que ela estude filosofia. A gente viu que Aristóteles, o principal discípulo de Platão, também acreditava, assim como Sócrates, Platão, na ideia da necessidade de uma busca pela verdade, a verdade como um atributo, não como um atributo, mas sim como um valor universal, objetivo. Só que Aristóteles vai tomar um caminho diferente de Platão. Ele rompe com essa epistemologia idealista do Platão e afirma que o conhecimento deve derivar da experiência sensível, daquilo que nós obtemos a partir dos nossos sentidos, ou seja, a partir da experiência. Então a gente pode dizer que se Platão era mais racionalista, Aristóteles era mais empirista. Então ele valorizava a experiência. É o Aristóteles que vai lançar as bases do que nós chamamos de ciência. Mas claro, ele não foi exatamente um cientista, mas a sua teoria já tem essa inclinação da ciência, né, que é baseada na experiência, na observação, na descrição e assim por diante. Então, Aristóteles foi o principal discípulo do Platão, era um estagirita, havia nascido em Estagira, que ficava lá na Macedônia, viveu na academia de Platão por 5 anos, estudou com seu mestre, produziu uma larga filosofia. Destaque aí o seu pensamento metafísico e também o seu pensamento político e, por fim, ético. Ainda não conversamos sobre política em Platão, em Aristóteles, perdão, mas já falamos de sua ética e de sua metafísica. Na sua metafísica, ou filosofia primeira, como ele chamava, o ser teria pelo menos 4 grandes causas: causa material, formal, eficiente e final. Causa material, a matéria do qual alguma coisa é feita, né? A matéria-prima. A causa formal, o formato que o ser assume, a configuração que ele tem. A causa eficiente é o autor, digamos assim, deste ser. O autor ou a atividade de autoria, né? Que vai atribuir forma à matéria. E, por fim, a causa final, que, segundo ele, seria a causa mais importante, que é o objetivo, a razão pelo qual aquele ser existe. No caso do ser humano, o bem específico do ser humano, ou sua causa final, é a felicidade. A felicidade seria
a razão pela qual o ser humano existe, o fim último da sua existência. Então, todo ser, para poder realizar-se como ser, precisa atingir a sua causa final. Deixa eu colocar meu celular no silencioso que eu esqueci. Sorry. Agora foi. Então, todo ser, para se realizar como ser, precisa aproximar-se da sua causa final. Quanto mais distante de se realizar-se como ser, ou atingir sua causa final, menos valor teria esse ser. Então, esse cara aí está nos apresentando, né, uma epistemologia, uma teoria do conhecimento de natureza mais empirista. Ele vai dizer, portanto, que os seres estão em mudança, estão em movimento, mas há tipos diferentes de movimento, tipos diferentes de mudança. Há a gênesis e a cinesis. A gênesis é aquela mudança que acontece no nível essencial do ser, enquanto que a cinesis é a mudança que acontece no nível não essencial do ser, que não altera a estrutura essencial do ser. Ele vai falar ainda em ato e potência, conceitos importantes para nós. Ato é aquilo que o ser já é ou se tornou, e potência é o seu potencial, aquilo que ele poderá vir a ser. Todo ser nasce carregado de uma potência, que pode se realizar ou não. No caso do ser humano, a sua potência é ser um ser racional e social, essa é a sua potência. As virtudes também estão em qualidade de potência. São inatas, nascem no ser humano, as virtudes dianoéticas, mas são virtudes em potência, precisam de ser realizadas por meio do hábito. E aí vem a sua filosofia ética, que é muito importante. Se Sócrates e Platão nos deixaram uma ética intelectualista, o princípio de que conhecer o bem é fundamental para a prática da virtude, Aristóteles vai mais longe. Ele vai dizer que apenas conhecer não basta, é necessário praticá-lo bem, é necessário um ato voluntarioso, é necessário cultivar a prática da virtude, transformá-la em um hábito. É por isso que a sua ética é uma ética voluntarista, ou ética das virtudes. Então ele vai dizer, o ser humano precisa de transformar a prática da virtude em um hábito, porque somente assim ele vai alcançar a felicidade. A felicidade seria o fim último da existência humana. Dizer que a felicidade é o fim último da existência humana, é a finalidade das virtudes éticas, significa dizer que Aristóteles se enquadra num conjunto grande de filosofias que nós chamamos de filosofias do eudemonismo. Eudaimonia em grego é felicidade. Então, diversas correntes filosóficas que afirmam ser a felicidade o fim da existência humana, a finalidade da existência humana, nós podemos chamar de filosofias eudemonistas. No caso da ética aristotélica, é uma ética eudemonista. Então, a prática da virtude é fundamental. A virtude é, portanto, uma boa escolha. É a escolha com correção. É aquela escolha que se orienta pela razão. A razão sempre vai fornecer a justa medida para a melhor escolha. E essa justa medida é aquela escolha equilibrada, que evita os extremos pelo excesso e pela falta. O caminho do meio, o caminho equilibrado, a mediania ou meio termo, caminho do meio termo. É a expressão que pode aparecer. Depois nós vimos a filosofia helenística, ali que corresponde ao domínio macedônico. Na filosofia helenística, destaque para o epicurismo e o estoicismo. Bom, as filosofias helenísticas em geral são filosofias que se voltam mais para a vida privada, para a vida interior do ser humano, haja vista que a Grécia havia perdido a sua autonomia política. Então, essas filosofias estão mais preocupadas com o bem-estar do indivíduo e do grupo mais imediato que circunda o indivíduo, a família e amigos. Então, elas são filosofias fundamentalmente éticas. O que elas têm em comum? Em geral, a rejeição pelos padrões sociais, pelas convenções sociais. Vão falar, portanto, novos modos de vida que são distantes dos padrões sociais, porque os padrões sociais, as convenções sociais eram entendidas como desestabilizadoras da alma, atrapalhariam a ataraxia, a tranquilidade da alma. Em geral, essas filosofias entendiam que somente com uma alma tranquila, o ser humano está no domínio das suas faculdades racionais e pode, portanto, fazer boas escolhas éticas. Uma vez que a alma esteja instável, a tendência é que a razão seja prejudicada e esse ser humano perca a capacidade de fazer uma boa escolha racional. Destaque para o epicurismo e o estoicismo. Também são filosofias do eudemonismo, né? Filosofias que entendem ser a felicidade o fim último da existência humana. Para os epicurismos, o caminho para a felicidade e também para uma vida ética é o prazer moderado, ou o prazer racional. O que é o prazer moderado ou prazer racional? Não é aquele prazer definido pelas convenções. As convenções sociais afirmam ser a riqueza, o status, o prestígio, o excesso de prazeres sensuais, etc. Não é nada disso. Se trata de um prazer superior, ligado mais ao espírito, um prazer nas coisas simples,
Uma vida simples, ligados a prazeres simples, prazeres ligados a uma boa amizade, a um bem-estar. A busca por um prazer moderado e constante que afaste o ser humano da dor e do sofrimento. O caminho para a ataraxia, o caminho, por consequência, para a felicidade. Já os estoicos entendiam que não deveria ser um prazer, aliás, nenhuma forma de prazer. Os estoicos defendiam uma moral mais ascética, uma moral que era baseada numa vida com o básico necessário, porém, não seria o prazer o caminho para a estabilidade da alma, e sim, primeiro, a adequação da natureza racional do ser humano com a natureza racional do cosmos. O ser humano é um ser racional, precisa, portanto, viver sua racionalidade a fim de harmonizar-se com a natureza racional do cosmos. E esse processo de harmonização, a prática da apatheia seria fundamental. O que é a apatheia? A resignação, a aceitação daquilo que é inevitável, dos altos e baixos que a vida traz. Não deixar-se afetar pelos altos e baixos. Isso garantiria a tranquilidade da alma e, portanto, a racionalidade que é essencial para as boas escolhas éticas. Da ética lá do período antigo, a gente pulou para a ética lá da Idade Média, passando por cima da Idade Média. Não foi difícil porque a ética da Idade Média ela é relativamente simples. A ética da Idade Média basicamente é uma ética orientada pelo cristianismo. Então, ser ético na Idade Média nada mais seria do que harmonizar-se com Deus, com os ensinamentos do Deus cristão. Seguir a palavra de Deus significa estar iluminado por uma sabedoria que vai fazer com que o ser humano faça boas escolhas éticas na convivência com seus semelhantes. Já na era moderna, o mundo ocidental tem transformações profundas que constituíram a preparação, a transição para o nosso mundo de hoje. A era moderna vai entre os séculos XV e XVIII. Então, na era moderna, as novas formas de pensar vão gradualmente rompendo com a visão de mundo da Idade Média, constituindo uma nova forma de ver o mundo, uma forma de ver cada vez mais marcado pela racionalidade, pelo pensamento científico e filosófico, que é o que Max Weber, quando estudamos sociologia, chamou de desencantamento do mundo ou crescente racionalização. Então, nessa era moderna, destaque aí, em termos de ética, para a filosofia dos utilitaristas e para a filosofia, para a ética, utilitarista, né, do Jeremy Bentham e Stuart Mill, e para a ética kantiana, né, ou a ética do Immanuel Kant, também chamada de ética deontológica ou ética do dever. Por que essas duas éticas são importantes? Porque elas apontam para sentidos contrários. A prova pode explorar o fato delas serem éticas antagônicas. O que elas têm de antagônico? Enquanto que o utilitarismo entende que a melhor ação é aquela cujo resultado é o que importa, na ética kantiana a melhor ação é aquela cujo a intenção do agente é o que importa. Então, para os utilitaristas, a boa ação é a que produz bons resultados, que se orienta pelo princípio da maior felicidade. Enquanto que para o Kant, a boa ação é aquela que segue o dever pelo dever. É a intenção do agente que conta, não interessa o resultado da ação. Aliás, na ética kantiana, o sujeito não pode ter a sua escolha condicionada pelas consequências da ação. É a sua intenção que interessa, é fazer o certo pelo certo, é orientar-se pelo princípio do imperativo categórico. Então, se para o utilitarismo o princípio é o princípio da maior felicidade ou da ação útil, para Kant é o princípio do imperativo categórico. É fazer o dever pelo dever, de forma categórica, ou seja, sem exceção, sem condicionamento. Somente assim o sujeito seria livre, alguém verdadeiramente livre. Para Immanuel Kant, o imperativo categórico vai nos apontar a seguinte ideia. A melhor escolha é aquela que possa ser universalizada. Age de tal modo que a máxima da atuação, ou seja, o modelo resultante da atuação, sirva de modelo para uma legislação universal, ou seja, se for universalizada, traga prosperidade para a humanidade. Se for universalizada e trouxer prejuízo, não é a melhor escolha, certo? Bom, pessoas, em filosofia trabalhamos isso até o momento. Em sociologia, a gente trabalhou a sociologia clássica. Eu comecei primeiro com um conceito breve de sociologia com vocês. A gente viu que sociologia é uma ciência que vai tentar investigar o comportamento social dos seres humanos. Eu sei que, grosso modo, nós chamamos sociologia de ciência da sociedade, o que não está errado, só é pouco preciso.
A sociologia vai estudar outras formas de relação social que não são apenas em sociedade, como, por exemplo, uma vida em comunidade, pequenos agrupamentos culturais, certas manifestações coletivas, como, por exemplo, movimentos sociais, né, movimentos artísticos. Então, não é apenas o estudo da sociedade, embora também o seja. Então, a sociologia vai tratar de compreender os comportamentos humanos em vida coletiva, o comportamento social, vai observar com carinho a formação de estruturas ou de paradigmas, de modelos de comportamento, desde a sua gênese, a sua transformação e até a sua extinção. A sociologia nasceu quando? No século XIX. Ela é resultado direto da consolidação da sociedade capitalista. A sociedade capitalista se formara na era moderna, entre os séculos XV e XVIII. No final do XVIII, a gente tem aí as grandes revoluções burguesas, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que vão sepultar o modo feudalista de produção e de organização social. E aí, no século XIX, a sociedade capitalista estava ali se consolidando com grande força. E eu estou falando de a Inglaterra e a França em especial, que foram os berços, né, da industrialização. A gente viu que a vida no meio urbano industrial era uma vida complicada, marcada por graves tensões, por graves crises, por graves conflitos. A gente chama o século XIX, apesar de toda a euforia representada pela Belle Époque, né, no final do século XIX, e pelo sentimento cientificista que havia, a gente chama esse século XIX de um século de crise. Então, tu tem avanços gigantescos do ponto de vista das invenções científicas, da produção industrial, a gente tem um otimismo em relação à ciência, que é o cientificismo, e principalmente a Belle Époque, ali, final do século XIX, que vai até a Primeira Guerra Mundial. Porém, a realidade prática da vida da cidade, ou seja, do meio urbano industrial, era caos. Então, graves problemas sociais, alcoolismo, prostituição, pobreza extrema, falta de saneamento básico, taxas de suicídio cada vez maiores, criminalidade também, e o que mais incomodava a burguesia, trabalhadores fazendo greves, lutando por melhores condições de trabalho. A gente viu que a exploração do trabalho fora muito intensa, a burguesia se tornara cada vez mais rica, e a classe operária, ou o proletariado, como ficara conhecido naquele momento, os operários, estavam numa situação cada vez mais depauperada. Então, a fim de colocar ordem nisso que aparentemente estava em convulsão, a classe burguesa vai demandar pesquisa científica. O objetivo, portanto, é encomendar uma ciência da sociedade que descobrisse as leis de funcionamento da sociedade a fim de tornar possível o domínio dos fenômenos sociais, a correção, a retificação de eventuais problemas a fim de conservar a ordem. Essa era a ideia básica do nascimento da sociologia. Uma ciência que pudesse oferecer conhecimentos científicos para que a burguesia mantivesse o controle dessa ordem. O princípio básico aqui é o mesmo princípio que a gente tem nas ciências da natureza. Se as ciências da natureza investigam o mundo natural, descobrem as leis que regem o mundo natural e assim conseguem controlar os fenômenos naturais a partir da criação de tecnologias, o mesmo, em tese, poderia ser feito com a vida em sociedade. E aí o destaque é a filosofia positivista do Augusto Comte, positivismo do Comte. Vai propor uma ideia de sociologia, embora ele não tenha sido efetivamente um sociólogo, não foi alguém que operou uma investigação científica da sociedade, mas ele nos fornece uma filosofia positivista que nos dá princípios de uma sociologia, princípios de interpretação de uma vida em sociedade. As características do positivismo. Naturalismo, ou seja, a sociedade ela é compreendida como um fenômeno natural, uma espécie de organismo que opera a partir de leis da natureza. Entre essas leis, a lei da evolução ou lei do progresso, outra característica, um pensamento evolucionista. A lei do progresso seria uma lei necessária, uma lei, portanto, da natureza que se aplica a todas as sociedades humanas. Haveria estágios pré-fixados, pré-definidos pela natureza. Esses estágios, ou lei dos três estados, como Augusto Comte chamava, seria o estado teológico, metafísico e positivo. Num estágio, digamos assim, cada vez mais inferior e primitivo, para outros cada vez mais superiores e evoluídos. Estado teológico, o pensamento predominante de uma sociedade é o pensamento religioso, povos tribais não civilizados ou selvagens. Depois do estágio metafísico, um estágio intermediário, que seria a juventude da humanidade, é quando aparece o pensamento racional na forma da filosofia, uma filosofia especulativa. E por fim, o estágio positivo,
onde há o aparecimento da ciência e o pleno domínio da ciência. É claro que essa visão é uma visão etnocêntrica, porque colocava a Europa como um modelo de civilização. E entre também as características do positivismo está uma visão de ciência da sociedade também naturalista, ou seja, a sociologia deveria de ser uma ciência neutra e objetiva, como as ciências da natureza. Ela deveria empregar os métodos das ciências da natureza para garantir a confiabilidade das suas pesquisas. Então, bastaria fazer uma transposição dos métodos das ciências naturais. E o cientista deveria de ser alguém que se orientaria pelo princípio da neutralidade, para garantir a objetividade e a cientificidade do seu conhecimento. Ele não deveria emitir juízos de valor ou tampouco permitir que as suas preferências políticas, ideológicas, religiosas, valorativas influenciassem no processo de pesquisa. A gente viu que o Emile Durkheim é o cara que vai efetivamente fundar a sociologia, que ficou conhecida como funcionalismo, sociologia funcionalista. Mas não é um funcionalismo qualquer, é um funcionalismo positivista. Ele parte dos princípios do positivismo do Augusto Comte. Ele tem também uma interpretação naturalista, evolucionista da sociedade, defende que a sociologia seja uma ciência orientada pelo método científico das ciências naturais e que o pesquisador tem que ser neutro. Isso tudo está presente no pensamento dele. Ele vai dizer que a sociedade é uma espécie de organismo dotado de uma consciência própria, que ele vai chamar de consciência coletiva. Este organismo é composto por órgãos funcionais. Os órgãos seriam as instituições que cumprem funções para a manutenção do todo, daí o nome funcionalismo. A ênfase, portanto, está nas estruturas coletivas, que moldam o indivíduo. Na relação coletivo-indivíduo, o coletivo molda o indivíduo. Então, funcionalismo por causa das funções desempenhadas pelas instituições sociais. A crise do século XIX ele explica como uma crise de anomia, ausência de norma moral. Há uma perda de referenciais morais porque as instituições coletivas estariam frágeis e formariam indivíduos que acabavam aderindo a comportamentos desviantes. Então ele rejeita a ideia de que a crise do século XIX seja uma crise de luta de classes, como Marx lá na Alemanha havia afirmado. Ele vai dizer que não é um problema econômico, mas sim um problema de ordem moral. Uma das características do pensamento positivista, tanto por Comte quanto por Durkheim, é o apelo às questões morais para explicar a crise do século XIX. Qual deveria de ser o objeto da sociologia, segundo Emile Durkheim? Os fatos sociais. O que são fatos sociais, pessoas? Os padrões de comportamento. Todas as maneiras de agir, pensar e sentir e ser que não nascem com o indivíduo. Portanto, as características dos fatos sociais são exteriores, não nascem com o indivíduo, é uma realidade objetiva, que pode ser investigada sendo tratada como coisa. Lembra do método científico do Emile Durkheim? Tratar os fatos sociais como coisa. São exteriores ao indivíduo, são suscetíveis de exercer coerção, são coercitivos. O grupo cria constrangimentos e pressões para que o indivíduo se adeque aos padrões sociais. E, por fim, generalidade. Ninguém escapa da ação social. Destaque para os seus estudos para o suicídio, né, que ele afirmou ter causas sociais, e do crime, como, dentro de certas taxas, um fenômeno normal, pois presente em todas as sociedades, e também um fenômeno funcional, porque colabora para o desenvolvimento do ordenamento jurídico e para o avanço das questões morais. O crime seria uma espécie de mal necessário, como a dor é para o organismo fisiológico. A dor, ela é indesejável, mas ela é um efeito, um fenômeno fisiológico importante na medida que noticia o indivíduo de que algo não vai bem. Então, seria algo parecido com o crime. Só que o crime no século XIX seria um crime anômico, seria um crime disfuncional, porque ele extrapolara todas as taxas de normalidade e a sua coibição não traria nenhum efeito positivo do ponto de vista do reforço das regras morais. A gente viu que o Max Weber, outro sociólogo importante lá na Alemanha, vai fundar uma outra sociologia que rompe com o positivismo, que não vai seguir esses princípios do positivismo, que vai afirmar que os fenômenos sociais só podem ser compreendidos se a sociologia levar em conta o sentido da ação social, ou seja, os significados, as vontades, os desejos, a subjetividade presente nas ações individuais mútuas, que ele vai chamar de ação social. Então, a sociologia compreensiva é a sociologia do Max Weber. Ele chega a essa sociologia por conta da influência que ele sofreu do historicismo alemão e do neocantismo alemão. Para a sociologia compreensiva do Weber, é fundamental, portanto, investigar-se a ação social e compreender o sentido intrínseco das ações sociais. Ele vai dizer que existem 4 tipos básicos de ação social. Ação social afetiva, ação social tradicional, ação social racional com relação a valores e ação social racional com relação a fins. Algumas ações sociais têm sentidos ou
objetivos, direções, propósitos, não marcados pela racionalidade, como é o caso da ação social afetiva e a tradicional. Outras ações são orientadas por interesses racionais, como é o caso das outras duas ações sociais. Destaques aí para esse método das tipologias dele, na construção de tipos ideais para servir como instrumento teórico de análise dos fenômenos sociais. Por fim, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele nos apresenta uma teoria culturalista da sociedade capitalista, dizendo que a sociedade capitalista é aquela que busca o lucro através de práticas de mercado e que isso já teria acontecido em outros momentos da história, porém o capitalismo contemporâneo, o moderno, ele envolve uma busca sistemática pelo lucro, né? E também o uso de um trabalho assalariado, né? Por busca sistemática, nós entendemos uma busca racional, planejada, científica. Ele vai dizer que a origem dessa mentalidade racional, desta busca sistemática pelo lucro, se deve a dois eventos culturais. O advento da reforma protestante, que valorizou o trabalho e a riqueza gerada pelo trabalho, e a ciência moderna, que promoveu uma crescente racionalização do mundo. E por fim, pessoas, o Marx, que era um cara contemporâneo lá ao Augusto Comte, que apresentou uma outra sociologia por conta de influências diferentes que ele teve em seu pensamento, que é o materialismo histórico. E a base filosófica do materialismo histórico, da sociologia materialista histórica do Marx, é o seu materialismo dialético. Por materialismo histórico, a sociedade se forma a partir da base material, de uma infraestrutura, das relações sociais de produção que vão permitir que o ser humano, a partir disso, uma vez que a vida material humana esteja atendida, possa se erguer uma superestrutura jurídica, política e ideológica que correspondem a determinadas formas de consciência social. Portanto, não é o que os seres humanos pensam que explicam o que os seres humanos são, mas é o inverso, é o que eles fazem, o que eles são em sua base material, que explica aquilo que eles pensam, a maneira como eles se organizam e pensam. Ele vai abordar a estrutura social não como um organismo, como queria Durkheim, ou como indivíduos isolados, tomados isoladamente, como se relacionando a partir de sua ação social, mas sim como uma totalidade em contradição. Um conjunto gigante composto por partes que se antagonizam, que se contrapõem mutuamente, que se negam reciprocamente, as classes sociais. Então, segundo ele, a história da humanidade tem sido a história das lutas de classes. No seu estudo sobre a sociedade capitalista, ele vai, portanto, enfatizar os aspectos econômicos e vai dizer que, em última instância, é a base econômica que determina o restante da vida em sociedade. Em última instância, porque não se trata de um economicismo, né? Não se trata de uma forma determinista de se compreender e de se verificar a vida em sociedade. Bom, pessoas, com isso, né, deixo vocês aqui, a Fábio Costa está chegando aí, né? Deixo aqui para vocês um grande abraço, né? Boa sorte na semana que vem, na hora que vocês fizerem os exercícios. Ao fazerem a sua revisão em casa, se sentirem necessidade de qualquer esclarecimento, entre em contato comigo, manda mensagem pelo Messenger, certo? Grava áudio lá para mim, conversa comigo, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Certo, pessoinhas? Tenham uma excelente semana, boa aula na sequência, não sei quem vem agora, acho que é o Fábio, né? Que vem agora. Vou deixar então aí com vocês em boas mãos do Fábio. Um grande abraço, pessoas. Se cuidem. Boa semana. Fui-me. Tchau, tchau.